Bom, o assunto que eu quero trazer aqui hoje é sobre um cristão pode ter dúvidas? Eu acho que esse ponto às vezes é um pouco sensível, porque muitas vezes nós relacionamos a dúvida com a falta de fé. Mas eu quero contar aqui algo pessoal que aconteceu comigo e que, através disso, falar sobre alguns aspectos que eu considero importantes. Em 2020, eu comecei a fazer faculdade em uma universidade federal. Eu me lembro que eu comecei a ter muitas questões em relação às minhas próprias crenças. Então eu comecei a duvidar de muitas coisas. E uma questão que surgiu no meu coração foi se eu poderia duvidar de coisas que para mim eram ditas como verdades desde que eu era muito criança. E foi uma trajetória muito complexa, muito desafiadora, mas que hoje eu vejo que foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento, para minha intimidade com Deus, para tudo que hoje eu acredito que é importante para minha vida. Eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas em relação a muitas coisas simples, mas também em relação a muitas coisas complexas. Como cristão, eu creio que o Senhor criou todas as coisas e que Ele é onisciente. Quando a gente fala que Deus ele é onisciente, Ele realmente sabe de todas as coisas. E se Ele é o único que sabe de todas as coisas, faz muito sentido eu levar as minhas dúvidas a Ele. E tirar um pouco dessa ideia de que a dúvida é falta de fé, mas ter o nosso coração aberto. Porque nós, como seres humanos, nós temos um entendimento muito limitado, comparado ao conhecimento de Deus, ao conhecimento daquele que criou os céus e a terra, criou todos os seres humanos, tudo aquilo que vive, criou tudo. O Senhor sabe que nós somos limitados, mas a questão é, quando eu levo as minhas dúvidas, e essas dúvidas elas preenchem tanto o meu coração que me afastam de Deus. Mas também tem outro caminho, que é quando eu levo as minhas dúvidas ao Senhor e permito que Ele fale ao meu coração. Eu lembro de dias assim que eu tinha muitas questões, muitas dúvidas sobre várias coisas, desde a maldade no mundo até questões mais simples, como o conceito de liberdade, o conceito de verdade absoluta. Eu lembro que eu anotava essas dúvidas no caderno. Eu tinha alguns momentos muito preciosos, assim, que eu estava fazendo ali meu devocional e aquele livro em específico, aquela parte em específica da Bíblia, respondia exatamente a minha dúvida. Então, quando eu tive esse entendimento de que eu precisava levar as minhas dúvidas ao Senhor e entender que isso não era falta de fé, mas que era realmente um resultado de uma mente humana muito limitada. Eu comecei a ter clareza, entendimento e revelação da grandeza de Deus e que de fato vão ter coisas que nós não vamos compreender, porque novamente a nossa mente é muito limitada. A nossa mente humana, ela é muito pequena comparada ao poder de Deus, à grandeza de Deus, aquilo que Deus é, e tem mistérios que nós realmente não vamos entender. Mas é aí que entra a fé. Porque uma caminhada cristã, eu não acho que ela tem que ser puramente fé, no sentido místico da palavra, sabe? De que você precisa confiar cegamente em algo que alguém diz porque é a palavra de Deus. Mas eu acho que você precisa buscar a sua experiência com o Senhor, buscar o seu relacionamento com o Senhor e Ele vai te revelar aquilo que você precisa entender. E aquilo que você não pode entender, porque a nossa mente é limitada, ou aquilo que você ainda não conseguiu compreender, que você tenha fé suficiente para acreditar que os planos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos. E que o Senhor, como um ser onipotente, onipresente e onisciente e justo, sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Eu me lembro de procurar por pessoas que eram mais velhas na fé e tinham mais maturidade em relação a algumas questões, em entrar em discussões a respeito das minhas dúvidas, e eu sempre saía, parece que com mais dúvidas ainda. E é claro que não é que você não pode se aconselhar com alguém, fazer as suas perguntas para uma pessoa que já tem uma experiência maior. Mas eu acho muito válido quando você leva isso ao Senhor
porque Ele sabe do seu coração, Ele conhece as suas dúvidas, Ele conhece as suas dificuldades e Ele está disposto a criar um relacionamento com você para que você tenha a sua própria experiência. Eu acho que no primeiro momento nós chegamos até Deus por meio de experiência de outras pessoas. Então, uma outra pessoa tem uma experiência com Deus, tem a sua vida ali transformada, e ela começa a falar desse Deus para outras pessoas e essas pessoas vão se chegando ao Senhor. Mas isso não sustenta a nossa fé. O que sustenta a nossa fé é o nosso relacionamento com Deus. É a forma como eu estou ali disponível para que eu possa ouvir a voz do Senhor. E uma coisa que é fundamental para todos aqueles que querem ouvir a voz de Deus, que querem ter as suas dúvidas sanadas, é você ir para a palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia tem tudo que nós precisamos saber. Cada vez que você lê a palavra de Deus, você vai ter uma nova revelação daquilo que está escrito. E isso é muito precioso, porque o Senhor, Ele nos deixa ali um material, um manual de vida muito precioso. Fui ao Senhor, entendeu? E todo Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e as minhas dúvidas, elas não são impedimentos para que o Senhor faça a sua obra na minha vida. E quando eu me acheguei ao Senhor com esse coração aberto, eu vi de fato o poder de Deus para transformar, para mudar a mentalidade. Muitas coisas que antigamente eu ficava aflita, hoje em dia são coisas tranquilas que não me afetam. Porque, igual eu falei, a minha fé ela está firmada em Deus. Eu sei que Deus tem o melhor, Ele sabe todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é maior do que tudo e Ele sabe de tudo. E Ele é suficiente. Então, mesmo hoje que eu tenho algumas dúvidas ainda, que algumas coisas ainda continuam martelando na minha mente, eu sei que o Senhor, Ele vai falar comigo no tempo certo, Ele vai trazer ao meu coração no tempo certo. E se Ele não trouxer também, tá tudo bem. E é nisso que eu acho que anda junto, sabe? A questão da fé e da racionalidade. Nós, como cristãos, podemos sim ter a nossa racionalidade, mas vai ter momentos que a nossa fé é que vai nos sustentar. Muito importante nós buscarmos ao Senhor e entender aquilo que Ele quer de nós. Então, se você às vezes está passando por uma situação parecida com a minha, de ter perguntas sem respostas, e essas perguntas têm te angustiado, que você hoje decida levar essas dúvidas ao Senhor. E eu tenho certeza que no tempo certo Ele vai te responder e você vai ficar com seu coração aliviado, porque é isso que Ele traz. O Senhor traz paz, Ele traz alegria, Ele traz amor e Ele traz também renovação da nossa fé. Ele gera em nós circunstâncias para que a nossa fé seja aumentada. É isso.